Olá, meus queridos irmãos, que alegria poder receber vocês essa 12ª semana do Tempo Comum, hoje segunda-feira, dia de São Luís Gonzaga, né? um santo jovem, exemplo de pureza, de obediência, jesuíta. Neste dia, onde nós iniciamos mais uma semana, quero desde já pedir também a São Luís que interceda por você, né? Que sempre está conosco, que nos ajuda na evangelização, você que já acompanha a comunidade há muito tempo, que compartilha os nossos vídeos, está inscrito no nosso canal. Eu quero pedir a você, faça isso, curta este vídeo, compartilha, coloca nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, compartilhe nas suas redes sociais, nos ajude a evangelizar, né? Se você não for inscrito, você que estiver vendo esse vídeo, se inscreva nesse canal. Convide outras pessoas para se inscrever, acionar o sininho para receber as nossas notificações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Abri-se os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é de praxe, né, nossas orações iniciais, nós começamos com a armadura do cristão também, invocando essa proteção divina que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, em qual perseverar a intensa vigília e súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O evangelho de hoje está lá no livro de São Mateus, evangelista, está no capítulo 7, do versículo 1 até o 5. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medireis, sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebe a trave que está no seu? Ou como poderás dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos, a palavra de Deus hoje é uma palavra forte, mas bem direta. Jesus fala do não julgar. Primeiro nós temos que entender e contextualizar
aquele momento da passagem, aquele momento que Jesus estava colocando. Naquele período, havia um senso comum de todo o povo de que algumas pessoas que nasciam de alguma forma doente ou que viviam em tais condições estavam fadadas ao inferno. Essas pessoas eram julgadas pela sociedade como uma pessoa condenada. Ela iria para o inferno. E Jesus, quando vem, ele abole essa lei, entre aspas, que existe, porque ele começa a ir ao encontro daqueles que estavam condenados, né? E Jesus vai dizer em outra passagem, né? Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. E o caminho de conversão, esse caminho que Jesus mostra para esse encontro que esses têm com Ele, transforma as suas vidas de modo tão forte que os santifica. E aqueles que estavam caminhando para o inferno ou que eram julgados dessa forma, acabam encontrando o caminho da salvação. Isso aconteceu com Santa Maria Madalena, né? Pois bem, então, entendendo um pouco isso, o julgamento que Jesus está falando aqui não é o julgamento de atitudes, porque seria impossível, todos nós somos passíveis de julgamento, todos nós. O julgamento de atitude não é esse o julgamento que Jesus, mas está falando do julgamento da intenção do coração. Quando nós condenamos alguém, né? Quando na verdade, e São Paulo vai dizer isso lá em Romanos, São Tiago vai dizer isso na carta de São Tiago, ele vai dizer isso, que só o verdadeiro legislador, o verdadeiro juiz, tem a capacidade de condenar alguém, de julgar corretamente a verdade. E Jesus chama de hipócrita aqueles que ele, que conhece os corações, sabe que aqueles que julgavam naquele momento cometiam os mesmos pecados. E veja, a hipocrisia, né, ela é uma mentira contada para si mesmo. Porque veja, quando você toma uma atitude dessa, de condenar o irmão ao fogo eterno, por assim dizer, ou de qualquer outra forma, quando nós fazemos pré-julgamentos de forma tão acertadas, nós, quando não temos um conhecimento de si próprio, quando nós não temos uma profunda intimidade com Deus, e sendo nós muitas vezes pecadores e muitas vezes com o mesmo pecado que o outro, nos tornamos hipócritas. Só que a hipocrisia é uma mentira, como eu disse, contada para si mesmo. Porque eu estou preocupado com o cisco que está no olho do meu irmão, e aí eu tenho uma lente de aumento para poder encontrar esse cisco que está no olho do meu irmão. Mas quando eu cometo os mesmos pecados, eu sou misericordioso comigo, ponho panos quentes, passo a mão na minha própria cabeça. Eu sou um hipócrita. E é uma mentira que só prejudica a mim mesmo, porque sou eu que estou sendo condenado. Eu estou trilhando o meu caminho de condenação, quando eu não reconheço que também tenho a capacidade de fazer aquele mesmo pecado, ou muitas vezes faço aquele mesmo pecado. E Jesus ele insiste nisso, né? Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Por quê? Porque, como eu disse, nós seres humanos, né? Infelizmente, muitos de nós, claro, temos essa arrogância de muitas vezes achar, né? Que somos melhores do que aqueles que hoje fazem alguma coisa de errado. Mas vejam, essa arrogância é totalmente o caminho contrário daqueles que se tornaram santos, que trilharam o caminho da humildade. Porque a verdadeira humildade é entender que, longe da graça de Deus, se
nós não tivéssemos a graça de Deus, nós seremos também capazes de fazer o mesmo. Então, a hipocrisia nos corações que aqui estão são daqueles que, ao ver aquelas atitudes, condenam com veemência, com velocidade, com ódio, muitas vezes com raiva, condenam o outro ao inferno quando deveria ter, não, claro, não um olhar de vitimismo, não, porque Deus vai fazer sim justiça. Devemos pedir a Deus para fazer justiça, mas ter misericórdia com o irmão em um olhar mais alinhado, porque se nós não tivéssemos a graça de Deus, também faríamos o mesmo, ou até mesmo pior. Nosso fundador lá na comunidade, ele sempre diz isso, que longe da graça de Deus nós somos capazes de tudo, e até mesmo de fazer pior do que muitas coisas que nós vimos. Que possamos pedir a graça de Deus neste dia de não trilhar este caminho da hipocrisia, mas ter um olhar de humildade e reconhecer que nós também somos limitados, que nós também somos pecadores, e não ter em nós esse juízo de condenação, de levar o irmão para o inferno, muitas vezes sem tentar, de alguma forma, levá-lo a um caminho de misericórdia, de encontro com Deus, buscando para ele a conversão. Que Deus possa nos dar a graça de também permanecermos firmes na graça, para não cometer os mesmos pecados ou até piores. Peçamos isso pela intercessão da nossa Mãe Maria, que sempre está conosco neste caminho, que intercede por nós. Que Maria possa nos ajudar a trilhar esse caminho de humildade, para, ao invés de condenar o outro, tentar ajudá-lo a encontrar o caminho da salvação. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e como prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso. Ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.